Boa tarde a todos. A gente está aqui mais uma vez com o Crone Você, tentando entrevistar pessoas incríveis. E hoje a gente está com uma pessoa que é uma referência para mim, que eu tenho conversado às vezes, é a Regina, tá? Ela está no Acre falando com a gente e ela tem uma referência na arte para mim. Aí eu fiquei encantado com as coisas que eu vi, que vi dela, assim, como ela trabalha, etc. Então, Regina, por favor, conta pra gente quem é a Regina e para o nosso povo todo conhecer. Bom, eu sou a Regina Maciel, né? Sou atriz, bailarina, pesquisadora, historiadora. Estou me graduando em dança no 5º período, já fazendo meu estágio também. Eu tenho 52 anos, uns 35 aí de teatro e de dança, né? Tudo junto, tudo ali, como se fosse uma salada. E eu nasci e moro no Acre, né? Desde que nasci. Sou uma mulher amazônica, uma mulher mestiça, né? Tenho sangue indígena por parte do meu bisavô, por parte de mãe, do povo Nicuim. E por parte de pai, eu tenho sangue de branco, português, e tenho também sangue da minha tataravó, que era negra também, né? Meu tataravô português, fugido com a paixão da vida dele, que era essa mulher negra, que na época ainda era, né, escrava, né? Infelizmente. E também descobri que na mesma família do meu pai, né, minha bisavó, por parte de pai, que era a avó do meu pai, também era indígena do povo Apurinã. Isso foi negado durante muitos anos, né? Só se falava da parte do branco do português. E não se falava, né, dessas mulheres, dessa mulher negra, minha tataravó, e da minha bisavó, a Apurinã. Recentemente eu descobri uma foto dela e do meu bisavô e não tem nem o que negar, assim. Você olha para ela, é uma mulher indígena muito bem vestida, muito bem trajada, né, de vestimenta de mulher branca da época, que era aqueles vestidões, né, e bonita até, muito bem vestida. Né, mas as características físicas, né, de uma mulher indígena, então não tem nem como negar isso, né. Então eu já buscava essa minha ancestralidade, né, desde a minha infância. Eu sempre tive essa minha relação com os povos originários, porque meu pai sempre teve também, né, uma excelente relação com eles. Então vem daí, das minhas expedições, né, desde a infância com meu pai também, né, que eu ia muitas expedições com ele, ficar dias, a gente ficar acampada no mato, enfim, essas coisas. E aí, quando eu venho para a cidade, aos meus 12 anos, eu começo a estudar um pouco de teatro na escola. Aí aos 17 anos eu entro para o primeiro grupo de teatro, e começo realmente, né, mais fundo nessa questão, e alguém me ligando. Alguém me ligando aqui. E aí, nessa situação, eu começo, né, no teatro, que era o grupo Arte 6, tá? Grupo Arte 6. E esse grupo, eu fiquei nesse grupo, acho que foi 2 anos, e depois eu passei para a Companhia Garatuja, que é a Companhia Garatuja, isso era final da década de 80, gente, né? Adolescente, e aí eu conheci o pessoal da Companhia Garatuja. Na verdade, a Companhia Garatuja estava sendo formada ainda pelo Raimundo Castro, né, que não faz mais teatro, é médico e hoje é vereador, é político e tal. Mas é um grande apoiador, inclusive, dessa companhia que existe até hoje, que é a companhia que eu cuido, né. Não só eu, mas nós somos várias mulheres e 2 homens
nessa companhia, mas é mais mulher que toma conta hoje da Companhia Garatuja. E essa companhia, inclusive, é a mais antiga do estado do Acre, né? Então, eu faço parte dessa iniciação da Companhia Garatuja, e aí eu vou e fico até os dias de hoje, né? É muita história. É mais de 30 anos de Companhia Garatuja, tá? E Garatuja, que quer dizer rabisco de crianças, os primeiros desenhos de crianças, porque todo mundo acha que Garatuja é um nome indígena, e não é um nome português, né? Mas é um nome muito legal, né? Então, o meu início é por aí. Hoje você encara muito bem assim, esse lado seu artista, né? Mas você também tem alguns cursos muito legais que levam até tá escrito, curso Ancestralidade Amazônia, tá na tela. Então, eu acho que a gente podia falar um pouco das duas coisas, assim, dessa paixão pelo teatro, tá? Da arte em si, e por esse trabalho tão ligado a mostrar aquilo que é da raiz. Então, você podia falar um pouco sobre isso pra gente? Tá, com relação, qual é a primeira pergunta mesmo que tu falou? Da ancestralidade, mas e a outra? A sua paixão pelo teatro, porque depois de 30 anos, né, é uma paixão sem dúvida, né? Não, a paixão ela vem desde a infância. Eu desde a minha infância, eu já queria ser artista, né? Eu já queria ser artista e isso era uma coisa que estava e o universo entendeu. Eu joguei para o universo desde a minha infância, eu sonhava, né, eu sonhava dançando num palco, né, então assim, eu dançava já em casa, eu imitava Michael Jackson, eu fazia um monte de coisa, né, aprendi a sambar sozinha, sem ninguém ficar me ensinando, era eu, né, então, e eu gosto de vários ritmos, né, da dança, né? E o teatro veio junto. Mas o primeiro a chegar foi a dança. Na minha vida, de verdade, assim. Foi a dança, né? Mas eu não entrei num grupo de dança, louco. Eu entrei num grupo de teatro, olha. E a dança permaneceu. Mas, né, dançar num palco pela primeira vez, de verdade, eu tinha mais de 30 anos. Porque eu só montava a coreografia. Eu dirigia teatro, eu fazia teatro, eu atuava, pesquisava, escrevia, mas eu não dançava. E coreografava, mas não dançava. Eu mesma não ia dançar. E aí todo mundo dizia assim, você tem que dançar, você tem que dançar. E aí um dia eu estava sem uma bailarina para ir pro Dança Ribeirão. Um ano a gente tinha ido, que é em São Paulo, né, o Dança Ribeirão, não sei se ainda existe. Foi 2003 isso. Quando foi em 2004, eu não tinha bailarina para ir. Então eu comecei a ensaiar com o bailarino, eu e ele, né? Mas na perspectiva ainda de que eu ia achar alguém, entendeu? Era só para poder pelo menos ensaiar ele, a gente não perder, né? Todo um trabalho, né? Enfim. Sim. E aí ele disse assim, Regina, eu acho que a gente não tem que ir atrás de ninguém, não. É nós dois, vamos. Tu tá fazendo, eu não sei qual é o teu problema. Aí eu disse, é mesmo, né? Eu vou me jogar, vou fazer. Então, na verdade, eu não estreiei nos palcos do Acre com dança. Foi no Dança Ribeirão, lá em São Paulo. Né? Ribeirão Preto, né? O município de Ribeirão Preto. Então nós fomos e eu me joguei e deu certo e eu apresentei, né, duas coreografias, né? Uma se chamava Madirá, que é sobre os povos Madirá, que inclusive eu estive recentemente agora em janeiro com eles, né? Pela primeira vez eu estive com os Madirá mesmo. E a outra era na verdade o outro personagem era o Sapo Madirá, que é um personagem, né, que em determinados momentos ele tinha uma coreografia só dele, né, mas é um sapo, e aí ele se transformava em vários outros animais e tal, mas eu iniciava realmente com esse sapo,
Recentemente eu até publiquei no meu Instagram uma foto desse personagem, inclusive no palco lá de Ribeirão Preto. Então essa foi a minha estreia na dança como bailarina. Foi assim, tá? Não foi aqui. É bom, né? Aí você não parou mais. Não, nunca mais parei e continuo até hoje, né? Fiz Iquani, que é essa personagem aqui, né? Acho que agora dá pra ver, né? Ah, dá pra ver. Tem na tela aqui. Essa personagem. Iquani é uma indígena, né? Que ela é uma mulher do povo Runicuim. É um espetáculo que fala do cotidiano dessa mulher, né? É um dia na vida dela. E de como termina esse dia dela. Como começa, quando termina. E como termina, né? E que não é só o dia que termina para ela. É tudo. Termina tudo. Termina toda uma ancestralidade, toda uma vida de conhecimento, né? Termina tudo. Que aí é as invasões, né? O retrato das invasões, né? Das correrias do Acre, das chamadas correrias, né? As correrias são a invasão do homem branco chegando, inclusive às vezes até com algum indígena, né? Que já tinha sido, de certa forma, ludibriado, enganado, né, colonizado, a mente já tinha sido colonizada, às vezes ia até com outro indígena, porque pensando bem assim, né, como mulher amazônica, não era fácil, e não é fácil até hoje, a gente andar dentro da floresta amazônica. É muito difícil. Eu que faço muitas expedições, eu sofro muito. Antes eu não sofria tanto, agora eu sofro mais ainda, eu não sei até quando eu vou aguentar, mas eu quero fazer pelo menos até meus 70 anos, eu quero ainda andar por aí, quero ficar aqui não, quero andar por aí, mas não é fácil, tem que ter toda uma estrutura, né, e essa última viagem que eu fiz agora, eu acho que foi a menos desestruturada que eu já fiz na minha vida, e eu já disse, se não for num barco maior, eu não vou, ou então numa voadeira, eu tenho que ir ou numa voadeira, que a gente chega bem rapidinho, né, ou num barco maior. Eu gosto também de ficar vários dias viajando pelo Rio, eu sou dessas. Eu gosto de realmente ficar 5, 6 dias viajando, parando nas aldeias, descendo, subindo barranco. Adoro fazer isso. Conta um pouco disso pra gente, pra nós isso é super interessante. É muito bom saber essa experiência toda. Pois é, e tudo isso faz parte, né, da minha vivência e do meu trabalho como artista, porque eu venho trazendo isso, né, para todos os meus trabalhos cênicos, todos. O primeiro trabalho que eu fiz nesse sentido, que foi o Rastros, que eu criei dentro da Universidade Federal do Acre, no ano 2000, já na virada, já do século, né, ele é todo inspirado, inclusive, num trabalho de um grande amigo, que era o Beto Rocha. Beto Rocha foi assassinado, né? Era um grande diretor, pesquisador. Mas o Beto trabalhou com o povo Madirá. E eu trabalhei e trabalho com o povo Runicuim e trabalhei também com o povo Yawanawá. Tenho muitos amigos de outras etnias, né? A Xaninca, Xanenaua, Machineri, né? De várias etnias eu tenho amigos. A Purinã. Agora, que eu tenho trabalhado, agora atualmente é só os Runicuim, né? São os meus grandes parceiros, né? Minha parceria com a Federação do Povo Runicuim também, que me autoriza a fazer as pesquisas, que me autoriza a entrar nas aldeias, a me aprofundar nesse trabalho, né? Essa última viagem que eu fiz agora
eu fui em busca das máscaras do povo Runicuim, né? Lindo isso. Eu acho que está acessível aqui uma das máscaras, talvez eu consiga pegar. Daqui a pouquinho eu pego. Tá bom. Pode pegar. Ah, sim, o que mais? Ah, sim, sobre a ancestralidade. Então, essa coisa da ancestralidade, ela já vem, né, de muito tempo, só que eu não tinha essa noção. Sabe quando você não tem noção do que você está buscando, né? Sim. Aos poucos isso foi, sabe, ficando, clareando para mim, né? Nessas pesquisas, nessas propostas cênicas. Quando eu comecei a tomar o Nichipai, ayahuasca, né? Chá da ayahuasca, chá do cipó, do uni, do Ronipai, são várias, né, palavras que se utiliza para denominar esse chá poderoso, né, que alguns chamam de chá do Daime, né, dessa religião que foi criada aqui no Acre, né, entre a fronteira, Assis Brasil, aqui pertinho, Peru, Bolívia, né, pelo mestre Irineu, que era um maranhense que morava no Acre e tinha esse contato com os indígenas, né. Quando eu comecei a tomar o chá, as coisas começaram realmente a ficar mais claras para mim, né, mais nítidas. Então eu comecei a entender que esse era o caminho, esse era o percurso, né, que quando eu tomo, eu visualizo os meus espetáculos, né, como que eu tenho que fazer, quais são os processos que tem que ser feito e tudo mais, né. Por último, agora, todos os meus trabalhos foram feitos bem assim, né, nesse sentido. Apesar de que Ikuani não. Ikuani, ela não veio para mim dentro do chá, né, numa visão. Ela veio realmente dentro da aldeia, lá no Lago Lindo, na fronteira com o Peru, mas porque eu tive um contato muito forte com as mulheres lá. Muito forte, porque não era ideia minha fazer nada sobre as mulheres, não. Não veio isso, né? E aí, quando eu encontrei com elas, e elas meio que invadiam a casa, a cabana que eu tava, né? Elas invadiam a cabana para conversar comigo, né? Então, assim, elas sentavam, eu ficava na rede, e elas sentadas ali ao meu redor, e elas diziam assim: nós viemos aqui conversar com você, porque você é um espírito livre, aberto. Eu disse: é mesmo? É isso que vocês veem de mim? Eu disse: será que é por isso que ele me deram o nome de Ikuani, que é o meu nome indígena, né? Ikuani quer dizer abraçar todos. É isso que quer dizer Ikuani na língua Ratchakun, né? E aí elas disseram assim: sim, porque você nos abraçou também, porque você porque eu dei muita atenção para elas, né? E elas são muito carentes nesse sentido. Então eu dei muito conselho, elas reclamavam porque os maridos não deixavam elas irem para a cidade, né, que é o Jordão, a cidade do Jordão, que muitas delas tinham ido uma vez ou duas na vida. Algumas nunca tinham saído da aldeia, porque o marido não permitia. Aí eu dizia assim: vocês sabem como é que chama isso? Machismo. Aí elas: é esse o nome que se dá? Eu digo: em português é esse. Agora vocês vão criar um nome em Ratchakun aí, entendeu? para falar essa palavra, ou então usa essa mesmo, né? É machismo. Sabe o que é o machismo? É quando o homem fica se sobrepondo à mulher, né? Ele não permite exatamente tudo que vocês me contaram aí, é tudo machismo, tá? Então eles estão tolhindo a liberdade de vocês, porque vocês querem ir vender o artesanato de vocês, não é isso? Quem é que trabalha? Quem é que faz o artesanato? São vocês. Então, e aí eles vão lá pra cidade, gastam o dinheiro, tomam cachaça, porque isso era elas que diziam, tá? E é verdade. Elas diziam assim: eles gastam o dinheiro quase todo na cachaça. E aí eu disse assim: não, isso não tá certo. Agora, aí eu falei assim: eu digo, mas tem uma coisa, vocês não podem trabalhar sozinha. Você não vai combater seu marido, lá, o machismo do seu marido sozinha, não. Vocês vão se unir numa assembleia geral, quando tiver dentro da aldeia,
tá? Todas as mulheres, uma do lado da outra, vocês têm que estarem juntas, uma apoiando a outra. Aí, na hora que eu disse isso, elas se olharam e caíram na risada. E aí elas disseram assim, mas, nossa, o que você está dizendo pra gente é uma coisa assim, que a gente tinha pensado nisso, mas a gente não sabia o que falar. A gente não sabia o que dizer. Quer dizer, elas não tinham argumento, né? Elas não tinham o argumento certo. Elas disseram, tudo que tu tá dizendo pra gente é o que nós vamos dizer pra eles agora. O que eu sei, Cosmo e Carol, é que tudo que eu falei para aquelas mulheres, elas botaram em prática e hoje elas têm uma associação, as mulheres do Jordão, das artesãs, né? E elas vão para a cidade, vendem o seu artesanato. A cidade do Jordão tem uma lojinha no centro da cidade, que foi uma ideia, inclusive, que eu ampliei até para as outras cidades, né? Feijó, Mâncio Lima, Tarauacá, qual foi a outra? Manuel Urbano. Eu falei para todas essas pessoas, né? Porque quando eu vou para essas cidades, que eu vou fazer essas minhas expedições, eu vou até a prefeitura. Eu falo com o prefeito, eu falo com o vereador, não quero nem saber. Eu entro, eu falo, eu converso com todo mundo, até porque eu preciso tirar as notas fiscais e tudo, e às vezes eles precisam muito de orientação com relação a essas coisas, né, burocráticas. E aí eu ajudo muito nisso. Então eu tenho dado essa ideia em todos esses municípios, né, eu não sei até que ponto eles vão colocar isso em prática. Porque é uma questão muito séria, o escoamento do artesanato do povo indígena. Porque é uma produção muito grande, por exemplo, feijó. Feijó tem uma produção muito grande, né? Do povo Xonenau, do povo Campa, né? Que é os mesmos da Xoninca, mas é Campa lá no feijó. Que os Campas são aqueles que estão sempre se mudando. É aqueles que têm aquelas vestimentas, né? As mulheres geralmente se vestem de vermelho, né? Tem toda uma vestimenta diferente. Então tem um tecido que elas às vezes fazem, agora elas não fazem mais, elas compram e só colocam as sementinhas. Aí elas, né, fazem uma espécie de costura. Sim. E vai colocando as sementinhas. Aí fica aquele tecido e a beirada do tecido toda em semente. É a cor mais linda do trabalho, sabe? E isso, aí eu olhava para aquilo e digo, gente, onde que tem essas coisas para vender? E não tinha. Então eu começava a abordar as indígenas, as campas. Eu digo, olha, eu quero comprar esse negócio aí. Elas não falam português, né? Ou às vezes só o marido falava. E aí o marido é que vinha fazer o negócio comigo. Eu queria fazer o negócio com a mulher, não. O marido é que vinha. Então, assim, Ipani foi muito inspirado nessas mulheres, né? Essas mulheres que eu encontrei no Jordão, essas mulheres que eu venho encontrando em todos os lugares, e principalmente numa mulher que eu tenho, assim, uma extrema consideração. Ela ainda está viva, está com com quase 90 anos. É a mestra Erundina Salles Caxinauá. É uma mestra do Quenês. O que é a mestra do Quenês? Do Canês. A mestra do Canês é aquelas mestras que elas colhem o algodão, né? Elas limpam ele, faz todo o processo de limpeza e de fiar. Elas fiam. Vão fiando, até fazer o fiozinho de algodão, aquela linhazinha de algodão, e depois elas colocam numa roca, criada pelas mulheres Runicuim, né? Tanto que, de tanto ela fazer e encostar assim na perna dela, uma parte da perna dela, eu tenho um vídeo, inclusive, ela me mostrando isso. Ela estava mais funda, né? E aí, essa mestra vai tingir uma parte dessa linha e a outra ela deixa branca mesmo, né? Geralmente eles tingem com ginipapo.
que é feito, é o nanê, né? O chamado nanê, que é a tinta do ginipá, extraída do ginipá. Então, elas fazem os tecidos. Gente, eu tenho tudo aqui, por que eu não botei aqui do meu lado? Enfim, tá aí pela casa, em algum lugar. Depois, se você quiser, você me manda umas fotografias e eu coloco no final, os vídeos, e eu coloco no final da entrevista. Tá, eu vou pedir aqui pro Gabriel. Gabriel, pega pra mim aqueles jamachim que tá ali em cima, o mais bonito. O velhinho, não. O mais bonito. Eu tenho tudo aqui, eu tenho cestaria madeira, mas minha casa é um museu. E então, é nessas mulheres, né, inspirado nessas mulheres, essa grande guerreira chamada Iquani. E não é uma história que eu ouvi, né, a história da Iquani não é uma história contada por elas, é a história das ancestrais delas, entendeu? Sim. Porque a Iquani é uma mulher extremamente primitiva no sentido, não primitiva de ignorância, primitiva, não é nada disso, porque eu vejo o primitivismo de uma outra forma, né? É primitivo porque assim, ela vivia da forma mais orgânica. Eu acho que essa é a palavra. Vou tirar esse primitivo porque ele soa muito, muito ruim. Talvez mais natural, né? Mais próxima da naturalidade humana. Isso, exatamente. É uma mulher muito mais aproximada da naturalidade humana. É uma mulher realmente orgânica. Em todos os sentidos, ela é. Em todos os sentidos, né? Na forma de comer, eu faço a tapioca na cena ali, sabe? Tem que ter sempre a banana que vocês chamam aí, que é banana. Aqui a gente chama banana comprida, vocês chamam banana da terra, né? Da banana da terra. Aqui a nossa banana, no Jordão, a banana lá que eles comiam lá na aldeia, uma banana desse tamanho, ó. Sem mentira nenhuma, tá? É só uma banana. Imagina um caixa, é um negócio gigante. Eu cheguei lá, eu disse, gente do céu, se eu que sou do Acre, eu tô passada com o tamanho dessa banana, eu fico imaginando os gringos quando chegam aqui. Vou te mostrar um dos artesanatos únicos, esse aqui, que hoje eles quase não fazem mais. Esse é o tecido que eu estava te falando. Sim. Que é um tecido de algodão grosso que eles fazem, né, com algodão. E esses são os desenhos, né, do quenês. Esse desenho aqui se chama pata da onça, tá? A pata da onça. Deixa eu ver aqui, eu acho que tudo é pata da onça. Tudo é pata da onça que ela fez. Então, o outro mais antigo é um outro desenho, mas ele já tá bem velhinho. Eu nem uso mais ele em cena e tal, né? Ele realmente já virou peça de museu. Tá? Então, esse aqui é um adereço, né? Que eu uso na cabeça, inclusive. Eu coloco na cabeça, coloco aqui para carregar as coisas na cena. E tem um momento que ela toma o Nishipoi, que é a cena da comunhão do Nishipoi que ela faz. Ela coloca na cabeça, porque ali ela não é mais ela, né? É uma entidade que vem para a cena, né? Vem uma entidade. Então, é um espetáculo, inclusive, que passou no palco giratório em 2019 para 2020. Aí nós ficamos 2020 naquela história, né? Aí o palco giratório não rolou, do Sesc. Aí em 2021 eles enganaram a gente, fizeram um palco giratório online, parece que está online até hoje. Enfim. E como que tá o teatro agora aí? Aqui? Aqui tem retornou bem. Agora, ultimamente, tem bastante produção, né? Nós temos alguns grupos na cidade de Rio Branco, mas fora da cidade de Rio Branco, não tem. Em Cruzeiro do Sul, que é a segunda maior cidade, deve ter, que tem, inclusive, o maior teatro do Acre, que é o Teatro dos Nauas. Eles fazem lá o Grupo Guta,
que eu acho que é o único que existe, mas eles fazem, tipo assim, uma apresentação anual, né, sabe, assim, tipo, na época como é que a gente chama? Paixão de Cristo, né, Paixão de Cristo, aí eles fazem, pronto, é aquilo ali, entendeu? Não é que nem a gente aqui, por exemplo, agora, daqui a pouco eu tô pro teatro, vou ensaiar, e quinta-feira tem apresentação, sexta-feira tem apresentação, no sábado tem apresentação do grupo do Yuri Montezuma, que é um amigo nosso. Também, esse final de semana nós tivemos um grupo de dança em temporada, na segunda temporada deles, né, do mesmo espetáculo, que é o grupo Fluxo. No domingo, aí tem os arraiais, começa o período de arraial e tal, mas continua alguns grupos se apresentando, né? Vamos ter segundas mostras cênicas paralela, que são grupos independentes, que a gente conseguiu uma emenda parlamentar, vai ser em julho, essa temporada aí, né? De várias apresentações, tanto de teatro quanto de dança, por isso que chama cênicas paralela. E a produção, eu sei que está saindo aí várias companhias de dança que estão com um espetáculo. E teatro, nós temos aqui uma federação de teatro que tem 8 grupos filiados a eles, tem mais grupo fora do que dentro, que tem uma história fantástica. Federação de Teatro do Acre tem uma história que eu respeito muito, eu respeito a história, mas não reconheço a gestão. Não reconheço. Não acho que seja uma gestão que tem uma ideia de ampliação, né, da federação, que seja coerente com o discurso do coletivo, né? Eu vejo muito individualismo, eu vejo muita cobiça, eu vejo outras coisas, sabe, dentro da federação hoje, e que eu não concordo. Então, prefiro ficar fora. Mas de qualquer jeito, eu acho que até pela sua experiência e pelo que você está nos contando, a gente está mostrando para as pessoas que o Acre é extremamente ativo na arte. É uma coisa bonita de se ver. E é muito legal quando eu vejo você falar dessa ancestralidade e você mostrando ali, entendeu? E mostrando que você falar com essas mulheres e quanto que isso muda o comportamento. Então, eu acho muito bonito, porque a gente está mostrando exatamente para as pessoas que tudo pode mudar, mas a gente não pode perder a raiz. A gente pode mudar muita coisa, mas sem perder a essência. É isso que eu acho que fiquei encantado com o que você contou. E eu queria, assim, você sabe que a internet é tudo curtinho, a gente não pode fazer uma entrevista muito longa, senão as pessoas não assistem, né? Mas a gente pode falar de novo outro dia. Mas eu queria que você encerrasse falando um pouco sobre esse curso de ancestralidade para a gente, inclusive, porque se eu não me engano, ele é pela internet, ele pode ser assistido, certo? E aí as pessoas podem fazer em qualquer lugar. Então conta para a gente de onde surgiu, e eu sei que não sei se ele está ativo agora, mas assim, pelo menos conta um pouco dele. Nós fizemos recentemente o terceiro, né? Foi uma tarde só. Ele está encurtando a falta de grana. Ele foi criado em 2020, justamente durante a pandemia, e foi todo online em 2020. Então eu tive alunos do Rio de Janeiro, da Faculdade de Dança da Angel Viana, de várias pessoas do Rio de Janeiro participaram, algumas pessoas de São Paulo, outras de Minas Gerais, algumas pessoas de teatro, né, de São Paulo, Minas Gerais, pelo Brasil inteiro, várias pessoas participaram do curso Ancestralidade, pessoal do Pará, né, e nós estávamos com 4 professores indígenas e eu, 5 comigo. Eu que era mediadora e professora também, né, e uma Purinã, doutor Francisca Purinã, que é antropólogo, a Sol Machineri, mestranda, né, e Eldo Chonenal também, mestrando, todos eles, assim, bem, né, estudantes e tal, e só a Cariane Unicuim, que é a minha parceirona até hoje, das expedições por aí, né, foi comigo agora em janeiro,
e ela entrou como uma jovem artesã. Eu precisava desse olhar, né, da juventude, eu precisava de alguém, né, com menos experiência que os outros, mas com um olhar diferenciado, né, de uma indígena em contexto urbano, que nasceu na aldeia, mas que veio para cá muito jovem, e que trabalha o seu artesanato, que não deixou, né, de fazer o seu trabalho indígena na cidade de Rio Branco. Ela permanece com esse trabalho, inclusive com os rituais, né, tá junto com a juventude Runicuim. Então eu precisava desse equilíbrio, né, e deu certo, deu muito certo, e eu consegui inclusive ajudar muito a Cariani, porque a Cariani se empoderou de um jeito que um dia desse eu até mandei um áudio esculhambando ela. Eu digo, você me abandonou, me jogou as traças, não quer mais saber de trabalhar comigo. Enfim, mas ela sabe que era brincadeira, né? E aí que deu super certo, né? Eu tenho ainda algumas gravações dos Zooms, né, de algumas aulas. E aí nós fizemos em 2021, início de 2021, janeiro, fevereiro, em final de janeiro para fevereiro, eu fiz o segundo, era online presencial, também, olha, foi assim um final de semana, sexta, sábado, domingo, o dia inteiro, né, e deu super certo. E dessa vez eu consegui pagar eles de forma mais justa, porque foi através da Lei Aldir Blanc. Da outra vez, eu só consegui pagar para cada professor R$150. Eu até dizia assim, gente, é uma ajuda de custo, mas é o que eu posso pagar para vocês, porque cada aluno está pagando R$100 e a gente só tinha o quê? Era pagante, porque pagante a gente tinha só uns 15 alunos, né? E os outros eram tudo que não podia pagar, mas eu também não podia deixar eles de fora, né? Eram bolsistas e queriam fazer o curso, me pediram para fazer. Então eu tive que fazer. Então o curso Ancestralidade Amazônica, e ele vem para falar um pouco dessas etnias, do trabalho artístico também na Amazônia, né? E dessa ancestralidade. A nossa ancestralidade nordestina, que eu tenho, né? A nossa ancestralidade indígena, como que surge, as danças, o comportamento, a linguagem, os troncos linguísticos, né? A musicalidade, a gente trabalhou muito musicalidade, então tinha uma matéria que era só musicalidade, inclusive fui eu que dei, porque eu trabalho muito música, né? Aqui no Acre, nos espetáculos, muita música indígena. E aí era isso, né? E aí a gente fez agora, por último, essa última leva agora, com as máscaras do povo Runicuim, que se chama O Despertar de Mutixetaiá. Entendeu? Entendi, que lindo. Que é o despertar da máscara. Sim. Nossa, que coisa linda. E acho que é legal a gente estar falando sobre esse curso de ancestralidade, porque a gente pode fazer propaganda dele na próxima vez que você for colocar ele no ar, tá? Depois, se você quiser, a gente pode mostrar algumas peças, você manda umas fotos, eu coloco no final da entrevista, tá? A ideia é que você agora, a gente vai finalizando, né? Então, se você puder falar pra gente, assim, foi incrível ouvir uma mulher que faz a mudança, que atua, que cria, que acredita, né? Então, eu acho isso fantástico. Se você puder agora dar uma finalizada no que você quiser falar, tá? E depois a gente vê com você de colocar alguns filmes, alguma coisa que você queira colocar, tá bom? Beleza. Então, eu, na verdade, eu só tenho a dizer muita gratidão, né? Muita gratidão mesmo, por tudo, por todas as oportunidades que o grande Epacuxipá e o Xibu me deu, né? Que é esse grande ser divino que está em nós, que está em todos os lugares, né? Que geralmente as pessoas confundem e acham que está só lá numa casinha
Porque ele está lá guardado numa casinha, né? Você todo domingo vai lá na casinha, meu Deus, e não é. Ele está em nós e eu aprendi isso com os povos originários, né? E Paco Xipá está em todos os lugares. E o Xibu, que é o grande espírito. Então, eu só tenho a agradecer, né, a oportunidade, mais uma vez, falar, conversar sobre as coisas que eu gosto de falar, né? As coisas que eu estou aprendendo ainda, porque eu estou aprendendo muita coisa ainda. E sobre a minha Amazônia. As pessoas dizem assim, algumas pessoas podem achar que isso é muita prepotência, dizer minha Amazônia, mas é minha Amazônia, nossa Amazônia, né? Mas eu tenho que trazer a Amazônia para mim, para cá, para esse lugar, para esse corpo, né? Porque é onde eu nasci, é onde eu escolhi nascer, né? Com certeza, eu escolhi nascer, porque os espíritas dizem isso, né? Que a gente implora para vir para a Terra, né? Então, com certeza, eu escolhi nascer nesse lugar e só agradeço, né, ao grande universo por estar aqui ainda e pelas oportunidades que eu tenho de estudar, trabalhar, pesquisar todos os dias de minha vida, né, e de tentar ampliar cada vez mais esse conhecimento e para outras pessoas. O meu maior sonho, sabe, é passar tudo de conhecimento que eu venho adquirindo esses anos todos, assim, para um máximo de pessoas, tanto que eu abro até, tem um laboratório de dramaturgia do corpo, né, eu estou com 8 alunas, mas é mulher, 2 homens, o restante de tudo mulher, mas estou adorando voltar a fazer, porque eu não fazia, já tinha desde o final de 2019, o último laboratório, então eu estou voltando aos poucos a fazer, então eu quero mesmo ampliar o conhecimento. É isso, meu grande sonho. Muito obrigado, Regina. Eu acho que a gente vai conversar outras vezes, porque se eu puder ajudar a ampliar esse conhecimento e levar isso para muito longe, muito legal, tá bom? Super obrigado, tá? E a gente vai se falando. Obrigado, House. Obrigado.